Olá a todos vocês, eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Na aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazerem essa bicharada aqui do tema safari, para vocês poderem fazer topos de bolo, lembrancinhas como essa aqui, ó, para colocar em potinhos, em caixinhas acrílicas, ou até em mini tronquinhos como esse, tá, gente? E apenas a cabecinha vocês vão poder fazer ponteira de lápis, ponteira de caneta, que agora para o início das aulas vocês vão vender bastante, tá bom, pessoal? Então, bora lá aprender. Então, aqui eu peguei um pedaço de massa amarelo ouro, que eu tingi com a massa para tecido da Acrylex, e eu vou misturar com um pedaço de massa branca para ela não ficar um amarelo muito forte depois de seco, tá, gente? Vamos suavizar esse amarelo aqui. Então, aqui vamos sovar bem isso aqui para deixá-la mais clara. Então, aqui depois de bem sovada, eu peguei uma bolinha de 15 gramas de massa, que aqui a gente vai fazer as perninhas e também o corpinho. Então, aqui eu vou fazer uma conchinha alongada, vou dar uma leve achatada. Aqui eu vou dividir no meio. Vou arredondar, que aqui vai ser as perninhas. Vou dar uma achatadinha na ponta, vai ficar assim. E aqui eu vou dar uma pressionadinha e vou puxar essa perninha pra frente, ó. Bem suavemente, ó. Tá, gente? Então, aqui já saiu as patinhas. E eu vou dar uma alongada aqui no pescocinho, porque como é uma girafa, eu não vou fazer ela com o pescoço muito longo, mas vai ter que ser pelo menos um pouquinho mais longo que os outros animaizinhos, tá, gente? Vou botar meio palitinho aqui já, que eu já vou deixar preparado para depois só encaixar a cabecinha. Puxa um pouquinho para cima, que depois, né, nesse espacinho aqui a gente vai encaixar a cabeça. Deixa eu dar fazer mais uma marcaçãozinha aqui. Então, para as patinhas dianteiras, em 2 bolinhas de massa do mesmo amarelo, vamos alongar, deixar um pouquinho mais fino na ponta e um pouquinho mais grossinho na outra ponta. E aqui eu vou fazer 4 bolinhas de aproximadamente meia grama, todas iguais, que a gente vai botar para fazer os pezinhos e as mãozinhas ali, tá, gente? Pode ser tom pele, se vocês preferirem, coloquem marrom também, fica legal. Daí vocês fazem como vocês quiserem. Vou passar um pouquinho de cola pra gente colar aquelas bolinhas aqui também. E agora, com o dedo mesmo, vocês vêm achatando e colocando aqui, ó. Dão uma ajeitadinha. Mesma coisa eu vou fazer nos bracinhos aqui, ó. E já posso colar aqui, então. Se vocês quiserem colar para baixo, vocês colhem. Se vocês quiserem colocar para frente, daí vocês coloquem. Feito, gente. Então, corpinho pronto, vamos deixar secando e vamos fazer a cabeça. Então, aqui para a cabeça, 13 gramas de massa e mais ou menos 2 bolinhas de meia grama, que é para as orelhinhas, tá, gente? Aqui vou dar uma leve achatada, bem leve, deixar ela não muito redonda, mais pro quadradinho. Aqui eu vou fazer uma divisória da metade para baixo. Vou acertar, vou alisando, tirando essas marcações.
Ó, gente, super simples, não tem mistério. Aqui eu vou pegar um pedacinho de massa, mais ou menos 0,8 gramas, não chega nem 1 grama. Vou alongar, que vou dar uma achatada. Dessa forma, e vou colar aqui na frente. Feito, gente. Fazer 2 marcações aqui das narinas. E com marcador de boquinha, eu vou fazer uma boquinha. Dessa forma, se vocês quiserem fazer um sorrisinho, é só fazer 2 pontinhos aqui nas laterais, ó. Se não, deixe só a marcação, tá, gente? Ó. Eu acho que antes de colocar a orelhinha, eu vou colocar os olhinhos, mas já vamos deixar pronta a orelhinha. Então, com essa massinha aqui que a gente já reservou, vamos fazer as orelhinhas. Vamos fazer 2 quibe. Vamos dar uma leve achatada. E daí, com o pincel modelador, vocês vêm e fazem isso aqui, ó, no meio. Dá uma pressionadinha, ó. Esses bichinhos aqui que eu tô ensinando é uma forma bem fácil, viu, gente? Não é uns bichinhos assim muito elaborado, mas é uma maneira bem fácil de fazer essa que eu tô ensinando e fica bem legal também, fica bem bonito. Aqui eu vou usar os olhos adesivos da Artes da G, que é parceira aqui do canal. E ela tem esses olhos que eu uso para tudo aqui, são uns olhinhos maravilhosos, tá, gente? Esse aqui é o referência 0131 PP, tá? Então, eu vou utilizar esse aqui na cor marrom. Que eu vou fazer uma marcação já com um pouquinho de cola, aonde eu vou querer colocar. Vocês podem colocar ele mais juntinho, quem preferir coloca mais separado, tá? Então, já coloquei um pouquinho de cola aqui para garantir que depois não vai desprender. Ele já tem o adesivo, gente, mas eu gosto sempre de colocar uma pontinha de cola também. E aqui vocês vão posicionando o olhinho bem direitinho. Aqui eu vou dar uma pressionadinha para depois não ficar saltado. Daí assim, ó, gente, vocês prestem atenção nesses primeiros bichinhos aqui, ó, porque a maneira de fazer dos outros vão ser praticamente igual. Então, vocês prestando atenção no modelo, vocês vão conseguir fazer os outros também, tá? O que vai diferir um do outro são as características de cada um. Então, aqui a girafinha pronta, a cabecinha. Vou colocar, então, as orelhinhas. Dá uma viradinha para dentro. Aqui embaixo eu já vou fazer uma abertura, que é onde a gente vai encaixar depois o pescocinho da girafa, tá, gente? Ó. Vou colocar um palito e vocês vão esperar secar essas 2 partes aqui para depois colocar a cabeça e montar, tá, pessoal? Vou esperar secar só um pouquinho, depois eu já venho colando. Então, aqui para não repetir todo o processo novamente, que é a mesma coisa da girafinha, aqui a gente vai fazer a zebrinha. Eu já adiantei aqui em massa branca, do mesmo jeitinho que eu fiz a girafa, e só vou mudar as bolinhas aqui que eu vou colocar, que é as patinhas, eu vou fazer em preto ao invés do tom pele. O restante é tudo da mesma maneira da girafa, tá, gente? Eu esqueci de fazer o rabinho da girafa, gente, então eu vou fazer desse aqui, que vai ser o mesmo da girafa. Depois eu faço da girafa ali separado, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou pegar um pedaço de massa branquinha. No caso da girafa, vocês peguem amarela, só um pedacinho mesmo.
e um pedacinho de massa marrom. Não precisa ser muito grande, ó, gente. Fazer um furinho, passar um pouquinho de cola, só uma pontinha mesmo. Vou encaixar esse pedacinho de massa aqui, né, nesse furinho que eu fiz, e aqui eu vou fazer o rabinho. Afinar na ponta, dessa forma. Daí vocês fazem da girafa e dos outros bichinhos mais ou menos assim, tá, gente? Ó, a não ser do macaquinho, que ele é diferente. Fazer umas marcações, dar uma torcidinha. Daí aqui vocês coloquem da posição que vocês quiserem, pra frente, pro lado. Feito, gente. Então, pronto o corpinho também da nossa zebrinha. Então, aqui para a cabeça da zebrinha, mesma quantidade que eu usei na girafa e a mesma quantidade que a gente vai usar em todos os bichinhos, tá? Para ficarem todos mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui, então, menos que uma grama de massa, vou colocar aqui na frente, como a gente fez na girafa. Só que eu vou colocar em branco, não vou colocar tom de pele. E aqui eu vou arredondar, ó. As orelhinhas, menos que que 1 grama, dá mais ou menos 0,8. Aqui eu vou fazer um quibezinho. Vou dar uma leve achatada. Nem vai tudo isso, gente. 0,5 grama dá para fazer as 2 orelhinhas. Tirar um pouquinho. Aqui dou uma achatada. Vou dividir ao meio. E o olhinho também eu vou utilizar o mesmo olhinho, a gente vai usar em todos eles esse olhinho da Artes da G, tá, gente? Aqui eu tô utilizando esse olhinho, mas quem quiser pode botar também uma pérolazinha preta que fica bem bonitinho. Daí coloquem mais juntinho. Fazer aquele furinho básico para depois a gente encaixar. Que eu vou colocar um tupetinho nessa zebra com a massinha marrom, não, a massinha preta. Vocês peguem algumas tirinhas, fazem assim em preto, quantas vocês quiserem. E vamos colar ali em cima entre as orelhas. Vamos dar um charme nessa zebra aqui, ó. Então, vamos colocar para secar também, que depois a gente vem só colando as cabecinhas. Então, aqui pro macaquinho, já fiz o nosso corpinho básico, eu adiantei, que já ensinei. Os 2 bracinhos. Aqui, com 1 grama de massa no tom pele, eu vou alongar e fazer uma coxinha. Vou dar uma achatada que a gente vai colocar no peito do macaquinho. Agora aqui vou dar mais uma achatada para tirar as marcas das digitais. E vou colar aqui na frente. Daí aqui vocês coloquem 0,8 gramas ou 1 graminha. Vocês veem aí se vocês quiserem um pouquinho maior. Vamos colar aqui na frente. E as patinhas vai ser diferente. A gente vai fazer uma mãozinha aqui embaixo e outra mãozinha lá em cima, tá, gente? Então, com a massa pele mesmo, tom pele, vocês vão pegar, não chega 1 grama, vamos fazer 4 bolinhas, que a gente vai fazer 4 mãozinhas, tá? Aqui, não precisa me pesar, gente, esse aqui vocês pegam uma bolinha bem pequena, em torno de 0,8, 1 grama, fazem isso aqui, ó, dão uma achatada, que aqui a gente vai fazer uma mãozinha. Não pode ser uma mão muito grande, tá, gente? Então, aqui vão puxar um dedinho.
O macaquinho, ele vai ficar um pouquinho diferente dos outros, tá, gente? Ó. Dessa maneira, já temos uma mãozinha. Agora, vamos fazer a outra, puxando o dedinho no lado contrário. Que vai ficar dessa forma, ó. Bem simples, tá, gente? Então, aqui tem as mãozinhas. Tirar um pedacinho e não vai precisar de tudo isso. Aqui, cada bracinho desse eu vou fazer um furinho, passar um pouco de cola e vou colar essas mãozinhas aqui. Então, para os pezinhos, vocês vão fazer a mesma coisa ali, aqui, ó. Tá, gente? Tipo duas mãozinhas. Vão puxar para cima assim, ó. Pode tirar um pedacinho aqui para encaixar melhor. A outra mesma coisa. E daí vocês vêm e colhem para cima, ó. Fazem aquele furinho básico ali, ó, e vão colar para cima. Pode puxar mais pro ladinho, ó. Tá, gente? Vai ficar assim. Então, eu vou ensinar para vocês fazer uma bananinha pra gente colocar na mão dele, tá? Aqui eu tenho a cor branca, eu vou misturar uma pontinha bem minúscula, ó, bem pouquinho mesmo de amarelo. Só para não deixar branca, ela vai ficar um cremezinho assim, bem clarinha. A banana não é totalmente branca. Ela é amareladinha, mas muito clarinha. Quase não imperceptível, tá, gente? Vamos misturar bem. Ó, aqui não tem nem 1 grama de massa, tá, gente? Vamos alongar dessa forma, ó. Deixando ela bem arredondadinha assim, formato de banana mesmo, tá? E um pedacinho de massa amarela, vou achatar bem. Pode achatar com acrílico para não deixar as marcas das digitais. E aqui eu vou fazer uns recortezinhos, só assim. Nesse formatinho. Vamos pegar a nossa bananinha aqui, vamos colocando cada triângulo desses aqui, ó. Começar por baixo, não precisa nem cola, ó, gente. Vamos dando toda a volta dessa forma. Super fácil fazer essa banana e fica muito bonitinha. É um detalhe a mais que fica na banana, muito legal. Tá, gente? Ó, dessa forma aqui, ó. Que eu vou pressionando dessa maneira e vou cortar essa pontinha. Tá, gente? Ó, vou virar a casquinha pra fora. Vou dar uma viradinha na banana para não deixá-la muito reta. Tá, gente? É só isso aqui, ó. Agora eu vou dar uns retoquezinhos com tinta marrom na casca para ela ficar bem natural. Ó, gente, que amor, que graça que fica, ó. Então, aqui feito o corpinho, vamos passar para a cabeça do macaco, que é um pouquinho diferente também das outras que eu vou explicar para vocês. Então, aqui para a cabeça, 13 gramas de massa, básico que a gente usou em todas as cabecinhas, e 2 bolinhas de 1 grama de tom pele, tá? Então, aqui eu ainda não fiz a marcação, eu só vou dar uma leve achatada, vou separar aqui, vou pegar uma dessas bolinhas de 1 grama, vou dar um formato de coxinha bem gordinha, vou achatar, que eu vou fazer uma divisão no meio, tipo um coraçãozinho, ó. Arredondo, vou achatando, dando um formato de coração literalmente, ó, gente. Feito? Que eu vou dar uma achatada com acrílico para tirar as marcas das digitais. E vou cortar essa ponta do coração.
Pode cortar em forma mais arredondadinha, ó. E vou colar aqui na frente, que é onde a gente vai colocar os olhinhos, ó. Posiciona aqui, dá uma pressionada. Agora sim vocês vão fazer aquela divisãozinha, ó. Só que vocês não vão apertar muito, porque aqui a gente vai preencher com a massinha e para não ficar muito alto, tá, gente? Dá uma alisadinha aqui, ó. Deixa em formato mais quadradinho. Quem tiver o cortador de coraçãozinho pode utilizar. O outro pedacinho de massa de 1 grama que eu já tinha reservado, eu vou dar uma alongada e vou achatar. Vou colocar aqui embaixo. Um pouquinho de cola e vocês vêm ajeitando. Daí arredondem nas laterais. Vão sempre ajeitando. Aqui eu fazer 2 marcações e fazer uma boquinha. Fazer aquele furinho básico. E já podemos colocar então o nosso olhinho. Que pode ser miçanga ou resinado. Deixar mais quadradinha. Aqui o olhinho vocês vão colocar bem abaixo, ó. Encostando aqui nessa parte de baixo. Essas lembrancinhas, gente, são muito usadas em festas, temas infantis. Vocês podem, além de ponteira de lápis, lembrancinha, topo de bolo, vocês podem utilizar esses bichinhos até para decorar bolo fake. Esses bichinhos que eu tô fazendo agora aqui no vídeo, eu quero montar um bolo fake com eles e depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou postar lá nos stories, quem quiser me seguir lá no Facebook, Instagram, então vai estar lá o bolo fake com eles, tá bom, pessoal? E quem ainda não é inscrito também aqui no canal, além de me seguir lá nas redes, já aproveita, vai aí, se inscreve. Não esqueçam de ativar os sininhos para receber todas as notificações do YouTube a cada vídeo novo postado. Então, aqui eu vou colocar 2 bolinhas bem pequenininhas aqui, que vai ser as orelhinhas, ó. Coloque uma em cada lado, bem abaixo aqui, ó. Coloque o dedo atrás para empurrar, senão vai empurrar a bolinha para trás, ó. Tá, gente? E aqui eu vou colocar um tupetezinho nele. Naquele outro ali eu não coloquei, que eu esqueci, mas esse aqui eu vou botar, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer o rabinho dele e já vamos deixar secando também. Pro rabinho, então, é uma massinha, mais ou menos 1 grama. Vocês podem fazer o rolinho, depois se ficar grande, vocês cortem, vão vendo o tamanho certo, tá? É só um rolinho parelhinho, ó. Não é nem mais fino e nem mais grosso. Ele vai ficar arredondado dos 2 lados, tá, gente? E aqui vocês vão colar. O rabinho dele é bem alongado, então vocês podem botar pra cima, ó. Aqui eu vou dar uma umedecida e unir essa massa. Daí vocês coloquem aqui na posição que vocês quiserem, tá, gente, ó. Feito o nosso macaquinho, vamos deixar secando antes de colar a cabecinha. E vamos pro próximo, então, bichinho. Então, o próximo bichinho safari, eu vou aproveitar o restinho de massa que sobrou da girafa. Vou colocar um pouquinho mais de branco para deixar mais branco. E um pedacinho de massa marrom, que a gente vai fazer o leãozinho, então. Se vocês quiserem colocar uma pontinha de laranja também, vocês podem colocar uma pontinha de palito assim sujo com a massa, com a tinta cor laranja, que fica bem legal, tá, gente? Já vou colocar uma pontinha laranja aqui, ó. Daí vocês vão misturando até chegar a um tom bem bonitinho para fazer esse leão, tá, gente? Se tiver que botar um pouquinho mais de marrom, vocês coloquem. Então, aqui eu vou usar a mesma quantidade que eu usei em todos os bichinhos, tá, gente? Só, porém, a maneira de fazer vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou mostrar um
E os outros dois que depois eu vou ensinar é da mesma forma, tá? Então, as 15 gramas de massa, fiz uma coxinha. Vou dar uma dividida aqui, vou arredondar. E aqui eu não vou achatar, ó, gente. Eu vou pegar e vou começar a arredondar e deixar essa partezinha aqui, ó, arredondadinha, ó. Que aqui vai ser o pezinho de cada bichinho desses que eu vou ensinar de agora em diante, tá? Ele vai ficar um pouquinho diferente, ó. Feito, gente, ó. Vocês viram que ele ficou redondinho na ponta. E aqui eu vou puxar um pezinho em cada lado, ó. Vão ajeitando, alisando. Vocês viram que ele é um pouquinho diferente a maneira de fazer. Feito, gente, ó, ficou dessa forma. E os bracinhos também a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos afinando aqui, deixando a bolinha na ponta, ó. Dessa forma. Que eu vou dar uma achatadinha na ponta e vou virar assim, ó. Bem fácil, ó, gente. Outra mesma coisa. Ó, assim ficou os bracinhos. Então, dessa forma, depois vocês vão fazer os próximos 2 bichinhos que eu vou ensinar, tá bom, pessoal? Então, pro leãozinho, mesma cabecinha, vou dar uma leve achatada aqui no meio. Passar um pouquinho de cola, passei demais, deixa eu tirar um pouco. Aqui eu vou botar uma bolinha minúscula, ó, pequenininha mesmo, tá, gente? Não tem medida, ó, bem pequena. Faz tipo uma coxinha e vão colocar aqui embaixo. Dá uma pressionadinha. E agora sobre a boquinha aqui vem 2 bolinhas também bem pequenas, gente. Não façam grande que vai ficar feio, ó. Botar um pouquinho de cola e uma bolinha aqui em formato de triângulo. Um palitinho, vou fazer umas marcaçõezinhas nessas bolinhas. Então, aqui coloquei os olhinhos, vou dar uma pressionada, mesmo os olhinhos em todos. Então, aqui eu abri uma massa não muito fininha, na cor marrom. Daí, eu utilizei esse cortador aqui, ó. Ele tem quase 6 centímetros, tá, gente, de diâmetro. Daí, vocês pegam o cortador, quem tiver aquele cortador já recortadinho com os babadinhos, já aproveita e usa. Mas eu vou explicar aqui para quem não tem aquele cortador que dá para fazer de maneira manual, tá, gente? Então, assim, com uma faquinha, vão fazendo uns recortezinhos, que aqui a gente vai fazer a juba. Fazem isso em toda a volta. Aqui eu vou vindo arredondando essas pontinhas, ó, cada pontinha para não deixar quadrado. Essa é uma maneira manual de fazer, gente. Então, quem tiver aí já o cortador que recorte dessa forma aqui, não precisa ter esse trabalho, tá bom, pessoal? É que eu prefiro ensinar de uma maneira, porque contando que alguém possa não ter o material, mas nada impede que vocês usem quando tem, tá? Aqui embaixo eu não fiz porque eu vou recortar essa parte aqui, tá? Eu não vou deixar toda, então aqui eu não fiz. Tá, gente? Ficou dessa forma. Então, aqui eu só vou fazer umas marcações com a faquinha, 2 marcações em cada partezinha dessas, ó. Ou se vocês quiserem fazer também aqui no cada intervalo, pode fazer, ó. Então, ficou dessa forma, ó, pessoal. Aqui eu vou dar uma bolhadinha no meio, que é onde eu vou encaixar a cabeça. Quem não tiver o bolhador, boleia com o dedo mesmo, vai apertando e dando esse formato, tá? Eu vou passar um pouco de cola, mais ou menos aqui na metade da cabecinha, para trás.
E vou colar bem nessa parte aqui onde eu fiz esse recorte, ó. Vocês centralizem bem, vão dando uma pressionadinha para colar um pouquinho para frente. Vão acomodando e ajeitando assim, ó, gente. Deixa eu botar um palito aqui que vai ficar melhor para mim segurar. E aqui vocês vêm e abrem essa jubinha, ó. Dessa forma. Aqui duas bolinhas bem pequenas, as duas do mesmo tamanho, para fazer as orelhinhas. E aqui eu vou colocar uma franjinha nele, tá, gente? E o rabinho dele vocês fazem da mesma forma que eu ensinei aquele outro. Então, assim, pronto o nosso leãozinho também. Então, aqui para a oncinha, eu vou aproveitar a mesma massa que eu usei aqui para o leãozinho. Vou colocar um pouquinho mais de laranja e um pedacinho de massa marrom, para deixar um tonzinho diferente. Aqui eu vou misturar bem. Daí, aqui ele ficou um tonzinho diferente, ó, do leão. Ele ficou mais puxando assim pro laranjinha. Ele não pode ficar laranja, viu, gente? Ele só vai ficar um amarelo mais queimado, ó. Então, aqui a oncinha já tem o corpo prontinho, que é igual do leão. A cabeça básica que também já fiz. Vou dar uma achatada aqui no meio e vou dar uma puxadinha para as laterais para fazer uma bochechinha nessa onça, tá, gente? Aqui vai ficar bem aprofundadinho. Aqui eu vou fazer um furinho aqui abaixo. Qualquer ferramentinha que vocês tiverem, ó. Vamos puxar uma boquinha. Ficou muito grande essa minha boca, gente. Deixa eu fechar um pouquinho. Aqui eu peguei um pedacinho de massa branca e vou misturar uma pontinha desse tom aqui que a gente usou no corpinho, para deixar um tom bem clarinho, tá, gente? Para fazer o focinho, então. Tá aqui, então, aqui um pedacinho bem pequeno, é menos de meia grama, ó, gente. Vamos alongar, achatar, dessa forma assim. É bem pequenininho mesmo. Aqui vamos fazer uma divisãozinha. Vou arredondar. Dessa forma, ó. E vou colar aqui acima dessa boquinha. E aqui eu vou botar uma bolinha em formato de triângulo bem pequena aqui acima. Feito, gente, olha aqui que graça. Eu vou fazer o furinho aqui embaixo, básico. E agora eu vou colocar o mesmo olhinho que eu tô usando em todos. E assim tá pronta a nossa oncinha também. Então, vamos pro último modelo, que hoje a aula foi bem cansativa, gente. Vamos fazer o nosso elefantinho para finalizar nossos bichinhos de hoje. Faltando só a pintura daí. Então, aqui pro elefantinho, eu peguei um tom de azul bem clarinho, um azul bebê. E eu vou colocar uma pontinha de preto aqui para misturar, ó. Para ele não ficar tão azulzinho, ele vai ficar um tom um pouquinho acinzentado. Mas vocês não coloquem muito, gente, é uma pontinha mesmo. Pegue um beliscãozinho de massa preta e coloque junto na massinha e misturem bem. Para ele puxar para um azul mais acinzentado. E vamos fazer da mesma forma que a gente fez esses dois aqui, tá? Então, aqui ele ficou um azulzinho bem claro, puxando pro acinzentado. Então, aqui o corpinho pronto, igual a esses dois aqui. Cabecinha também feita da mesma forma. Vou dar uma achatada aqui no meio, passar um pouquinho de cola
e vou colar aqui uma bolinha com menos de 1 grama. Vocês não se preocupem com a medida da trombinha dele aqui, ó, porque depois a gente vai alongar. Se vocês achar que tá longa, é só tirar, tá? Então aqui eu vou umedecer um pouquinho e vou fazer a junção dessa massa. Então aqui eu fiz a junção, ficou assim, ó. Agora eu vou afinando na pontinha e se eu achar que tá muito longo, eu pego e tiro um pedacinho, tá, gente? Ó, tá muito longo, não pode fazer uma tromba muito longa, tem que ser bem delicado. Fazer um furinho na ponta, umas marcaçõezinhas. E aqui vocês vão colocar pro lado que vocês quiserem, pra cima, pro lado, da maneira que vocês quiserem, tá? Fazer uma marcação aqui embaixo de uma boquinha. E aqui eu vou fazer um sorrisinho. Feito, gente. Então, só colocar os olhinhos. E esse aqui, então, eu já vou colocar com ele ainda molhadinho para mim poder ensinar a cabecinha, as orelhinhas para vocês, tá bom, pessoal? Fazer aquele furinho básico e vou encaixar ali já no nosso pescocinho que já tá pronto. Então, para a orelha, 2 gramas de massa, vou fazer uma coxinha não muito alongada. Vou achatar. E vou fazer tipo um coraçãozinho, só que não vou cortar muito profundo, gente, é só uma pontinha, ó, tá? Arredondo aqui e vou abrindo. Tá, gente? Fica assim, ó. Daí vou dar uma achatada para tirar as impressões das digitais e vou recortar também essa ponta aqui embaixo. Vamos cortar de forma arredondada. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer as 2 orelhinhas. Então, aqui eu passei um pouquinho de cola em cada lado e vou colar as 2 assim, ó, dessa forma. Daí, vocês vêm ajeitando, ó, gente, da maneira que vocês quiserem. Aquele outro que eu fiz aqui, eu achei a orelhinha muito pequena. Aqui eu fiz um pouquinho maior. Aqui atrás, vocês umedeçam um pouquinho e vão unindo essa massa aqui toda. Bem com calma, gente. Eu ensino aqui meio rápido, mas vocês fazem bem com calma, bem caprichado, bem bonito, com bom acabamento, para valorizar o trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Daí vocês ajeitam como vocês achar melhor aí as orelhinhas, tá bom? Então, agora eu vou colar todas as cabecinhas e a gente vai fazer a pintura dos rostinhos de todos. Então, aqui, tinta PVA, diluí um pouco aqui. Vou utilizar um pincel, esse pincel que é para unha. Vocês hidratem sempre ele cada vez que for usar, ele é bem fininho, tá, gente? Então, assim, eu vou ensinar a pintura de apenas um bichinho. Daí vocês já sabem que os outros vai ser tudo igual, da mesma forma, tá bom, pessoal? Para não ficar repetindo a mesma coisa, então vocês já ficam sabendo. A mesma coisa o rabinho deles, com exceção ao macaco, que ele é um rabinho diferente. Esses aqui eu não coloquei, eu coloquei apenas um que eu ensinei para vocês. E então vocês vão fazer em todos da mesma forma, tá? Então aqui vou ruborizar. Eu vou pintar aqui com um pincel, mas quem não tiver habilidade para pintar com pincel, pode utilizar também essa canetinha Bic escrita fina, ó. Ela é preta, aceita verniz, não borra, então pode fazer com essa aqui também, tá bom, pessoal? Então, bora lá fazer esses olhinhos. Então, aqui com um pincel bem macio, eu vou vir pintando a cada um deles
Nessas partes aqui mais aprofundadas, vão dando um tomzinho. Então, todos eles, com exceção do macaquinho e da zebra, que vocês não vão fazer. Caso vocês queiram fazer na zebra, vocês fazem num tom mais acinzentado ou pro azulado, tá, gente? Pode ser um acinzentado, fica melhor. Então, vocês vão fazer isso aqui em todos. Então, aqui agora eu vou vir com a pintura específica de cada um deles. O macaquinho não vai ser necessário e nem o leãozinho. Então, a gente vai fazer na oncinha, na zebra e na girafa, tá bom, gente? Então, eu vou começar pela girafa, que eu já tô com a tinta aqui diluída, tinta preta, que eu pintei os olhinhos. E vou fazer apenas algumas manchinhas, tá? Só algumas manchinhas, ó. Para girafa, tinta PVA marrom claro. Também vamos fazendo umas manchinhas aleatórias. Umas menores, outras maiores. Pronta a nossa girafinha. Então, aqui por último, e não menos importante, está a nossa oncinha pintada. Então, como bônus, para quem chegou até o final aqui do vídeo, que vocês vão deixar no comentário quem chegou nessa parte, eu vou ensinar para vocês como fazer a pintura da oncinha pintada, tá, gente? Aqui eu vou colocar um pouco da cor caramelo, pode ser caramelo ou cerâmica, tá, gente? E vou misturar um pouco de amarelo, deixar bem mais claro, ó. Então, aqui eu vou fazer manchinhas aleatórias. Então, aqui depois que eu fiz todas pintinhas nesse tom, eu vou vir com um marrom escuro, pincel hidratado, vamos fazendo um detalhezinho na volta dessa manchinha, ó. Então, aqui coloquei todo um marrom já. Eu vou vir com o branco, tinta PVA, e vou dando só alguns retoquezinhos, bem pouquinho. Pode deixar bem fininha essa tinta, para ela não pode ficar muito branca, tá, gente? Fazer só alguma manchinha para abrir um pouco. Alguns pontinhos, não muito, gente. Então, assim, vamos finalizando a nossa aula de hoje. Link das redes sociais vai ficar aqui na descrição desse vídeo, quem quiser me seguir lá também, tá, pessoal? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.